E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? O Wader aqui novamente e hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal do Opstalks, canal onde eu trago conteúdo sobre tecnologia voltado ali para o público de Ops. Então, sem mais enrolação. Um artigo que saiu na InfoWorld sobre como conseguimos monetizar, né? How do we fund open source? Nesse artigo aqui, pessoal, alguns especialistas estão trazendo suas experiências do quão tem sido crítico, né? O quão é difícil você manter todo esse ecossistema open source. Simplesmente a maioria desses softwares que a gente consegue utilizar hoje, que a gente tem disponível no mercado, de forma gratuita, tanto para projetos pessoais quanto para projetos referentes a empresas mesmo, a tecnologias, modelos de negócio que você consegue aplicar. Tem diversos exemplos aí. O Linux é um sistema operacional desse gênero. A gente tem o Kubernetes. A gente pode utilizar, por exemplo, para infraestrutura como código. A gente tem Terraform. Já não está mais ali na alçada do mundo open source, mas foi open source por muito tempo. E aí a comunidade foi lá e fez o OpenTofu. A gente tem o TerraGrant. A gente tem Crossplane, Pulumi. São ferramentas aí que disponibiliza alguma versão, pelo menos, gratuita para você conseguir realizar o uso delas. Mas o artigo aqui está trazendo um pouco mais sobre a questão do open source. Experts with the deep experience across open source software communities share their opinions on how to sustain this critical ecosystem. The world has come to rely upon the free work of millions of skilled software developers, the maintainers of the free open source softwares, but the world hasn't given them a chip. While it's the true, many open source maintainers are passionate and contribute freely to the cause, others feel downtrodden or taken advantage of. Quer dizer, pessoal, que o mundo passou a depender muito do trabalho desses milhares de desenvolvedores de softwares qualificados, que são mantenedores de projetos de código open source, e a gente tem essa questão de usar muito, né? A gente acaba utilizando muito o software open source, mas a gente não contribui de fato, né? Quantas empresas aí você conhece, vamos fechar um pouco o escopo aqui mais a nível Brasil, que contribui com o software open source que ela utiliza, que contribui ali com uma issue. O que eu já vi que acontece algumas vezes é que a empresa às vezes encontra uma issue lá no software que está utilizando e simplesmente desce a lenha no software, né? Fala mal, fala que aquela ferramenta não presta, que é tudo bugada, cheio de problema, que não é confiável, etc. Mas quando você vai fazer uma análise mais madura de causa, né, raiz, você entende ali que na realidade é só um fix, igual quando acontece, que pode acontecer, né, em qualquer outra ferramenta de software. O legal do open source é que dentro deste meio, tu consegue, se tiver conhecimento técnico ou tu é uma empresa e tem funcionários que consegue resolver o problema, tu dá essa liberdade de eles ir lá e resolverem também, é muito legal. Mas o que a gente vê às vezes é um movimento de afastamento, né, a gente quer deixar de utilizar a ferramenta, por exemplo. Ou eu desenvolver alguma feature, por exemplo, um OpenTofu ou um TerraGrant, que seja resolver uma issue de um sistema de monitoramento lá para o Prometheus, por exemplo. São poucas empresas que a gente tem hoje no Brasil. Então aqui é um blame, né? Uma reclamação ali que o pessoal faz, um desabafo falando que o mundo acaba não dando nada em troca. Mas é um negócio muito louco, porque muitos desenvolvedores sentem uma paixão, né? São apaixonados por tecnologia e manter essa chama, né? Essa vontade acesa de continuar contribuindo, né? Mas também tem o outro lado da moeda, né? Onde alguns desenvolvedores, desenvolvedores, pessoal, mas pode encaixar também engenheiros de infraestrutura. Tô sendo mais genérico aqui na abordagem. Tipo assim, também tem pessoas que acabam não se sentindo muito felizes, né, com essa situação. Acabam se sentindo oprimido ou até mesmo aproveitados, né? Querendo ou não, muitas empresas tiram vantagem disso, utilizando software open source, acaba não dando nada em troca, né? Só consome. O Calvin Crosby, não sei se pronuncia assim, diz aqui: "We continue to experience maintainer inequity in the open source." Ou seja, a gente continua tendo desigualdade ao mundo open source, né? Muita gente consumindo para pouca gente ali contribuindo de fato. O Kelvin Crosby é um diretor sênior do GitHub e ele também fala, né, que para poder melhorar o status quo, olha, ó, to improve the status quo, we need greater access to the technology, better training, corporate funding that a lot of times for contributing to open source and continued community investments, he says. O que ele tá falando ali, né? Que para poder melhorar o status quo da maioria, precisamos de maior acesso à tecnologia, mais treinamento, mais financiamento, que consegue bolar ali, né, algum acordo de contribuição entre o investimento contínuo da comunidade e o desenvolvimento
para manter, né, a continuabilidade desses códigos abertos, né, desses softwares de código aberto. The open source has been at a crossroads for some time, but the pin on the camel backs is that companies often don't contribute back to the package they use. Ele tá falando aqui que o software de código aberto já está na encruzilhada há um tempo, que muitas vezes as empresas não contribuem de volta com aquilo que eles consomem, né, com os pacotes que elas usam. Já falei aqui nesse vídeo e alguns momentos atrás, né? Desbalanceado, né? Será, né? Ou como será que é sustentável esse modelo ainda, sabe? Por quanto tempo a gente consegue ainda manter esse modelo? Tu acredita que isso vai continuar perpétuo dessa forma e vai mudar? Tu acha que as empresas estão começando a olhar um pouco mais com outros olhares, começando a contribuir mais? O que acontece aí dentro da empresa que tu trabalha, ou se você é um empresário, um profissional que trabalha por conta, como que tu tá vendo esse cenário? Deixa aí nos comentários, quero deixar essa pergunta para vocês. Quem disse essa frase, né, foi o CEO da Percona, o Ann Schlemmer. The left, the right. Não sei se pronuncia assim, pessoal. Nomes... Meu inglês já não é muito lá maravilhas, né? E nomes, então, que daí tem pronúncia própria. Ele diz, né, que é legitimamente notável, né, que não está sendo feito o suficiente para poder proteger e manter, né, os projetos que estão sendo tidos, inclusive a nível de infraestrutura. Fala aqui, né, que já tem estudos nesse parágrafo aqui, então, que 90% das empresas, independente de código aberto, é aquilo que eu comentei agora há pouco, né, o quão a gente já está usando o software do open source e às vezes nem cai a ficha dessas questões, né, que a gente está utilizando o software open source. E já tem a pesquisa dizendo aqui, né, que 90% das empresas estão dependentes, né, já utilizam, né, e metade das grandes empresas tem alguma estratégia software open source. É bem comum em startup, fintech, empresas que estão migrando ali suas cargas de trabalho para a nuvem, e até mesmo aquelas que já estão na nuvem e começaram a trabalhar ali com a questão de microserviços, né? Migrar ali de projetos monolíticos para microserviços. É praticamente certeza que alguma ferramenta nesse meio vai ser open source. Principalmente, por exemplo, se for o Kubernetes. Mas... vai ter aquela pessoa que vai falar, mas eu pago para utilizar o EKS. Não, beleza, você paga para utilizar o EKS, que é o Kubernetes como serviço da Amazon. Que a Amazon faz, ela te provê um cluster de Kubernetes e você não precisa se preocupar com o control planer, com o etcd, com a parte ali de administrar o Kubernetes em si. Ela provê isso como serviço e tu consegue subir suas cargas de trabalho sem precisar se preocupar com essa questão ali de manter o Kubernetes em si. Tu precisa cuidar de outras coisas, cuidar das aplicações, cuidar da escalabilidade, cuidar da disponibilidade, escolher de uma forma estratégica e racional quais nós você utilizar, quais estratégias de autoscale você vai utilizar. Inclusive, aproveitando aqui o espaço para poder falar para vocês que eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Recentemente postei um vídeo sobre Kubernetes Autoscale, que se você não assistiu, terminar de ver esse vídeo aqui, dá um pulinho lá, vou deixar ele aqui na descrição ou aqui no card em cima. Vamos seguindo lá, pessoal. E aqui tem mais algumas falas de outros executivos, diretores. Aqui tem uma fala do diretor da CNCF, que ele fala, né, aqui, ó. Most key maintainers of Linux Foundation's largest projects are full-time employees of major companies. Ele tá falando que a maioria dos mantenedores de projetos ali da Linux Foundation estão trabalhando full-time para outras empresas. E hoje, ó, a CNCF já tem debaixo do guarda-chuva dela aproximadamente, né, quase 200 softwares open source. Enquanto o software open source aparentemente está proliferando, né, muitos contribuidores individuais estão na luta, né, para financiar seus esforços contínuos. As expectativas são altas, as companhias têm uma alta demanda de voluntários para poder fazer os bug fixes ou os updates de feature, tudo de forma gratuita, né, para poder tentar resolver, né, de uma forma esse desbalanceamento. Algumas sugestões como software as a service, pagamentos, né, para software as a service, incentivos de governo, aumentar o suporte das companhias para subir mais com os softwares open source, com os projetos, né, do open source. E aqui tá falando, né, que the open source ecosystem has become indispensable to software development, but it's also suffering from its own success, says Ruti Sueli, presidente executivo da Apache Foundation. A Apache Foundation também é outra empresa que tem ali debaixo do guarda-chuva dela muitos projetos no passado
passado já teve, acho que, projetos ainda maiores. Eu não tenho acompanhado eles, eu não sei o quanto eles estão grandes ainda no mercado, né? Mas tem algumas ferramentas muito conhecidas, como o Hadoop, por exemplo, está debaixo do guarda-chuva ali da Apache Software Foundation. O próprio Apache, HTTP Server, né? O problema é como a gente vai conseguir manter de forma sustentável esse ecossistema, de uma forma ter sucesso, né? Ele diz aqui, né? Para não apenas manter o seu sucesso por si só, mas tudo que ele tornou-se dependente dele. Que tem outras falas, né? Outros textos, o dilema, né? De equidade do software open source. Nossa, olha aqui, gente. A questão central é que os contribuintes de código aberto não são pagos de forma justa. E daí eles estão dizendo aqui, né, como que a gente consegue corrigir, né, consegue manter a sustentabilidade, né, do software open source. Monetização direta, é um método sugerido, fornecer incentivos financeiros, né, para os projetos que já tem essa opção lá, dos crowdfunds da vida, por exemplo. O próprio GitHub hoje já tem uma ferramenta ali que permite você financiar, né, e ajudar a manter, né, de forma financeira. Suporte corporativo, diz, né, que while monetization can help, another alternative is the direct corporate fund, ou seja, a própria empresa, né. O primeiro ali ponto fala da gente, né, fazer uma monetização direta como pessoa, né. O segundo aqui é uma chamada mais para as empresas se tocarem disso e elas mesmas começar a fazer os sponsorships desses projetos, né, que é os financiamentos. Tá falando aqui oportunidades como o GitHub Sponsors ou o GitHub Accelerator pode ajudar a criar um fluxo consistente de dinheiro, de cash, né, para os mantenedores. Ou até mesmo outras plataformas de funding, como Patreon, Open Collective. Aqui mais uma frase, né, uma fala do Percona, making direct financial contributions to the project should projects will allow the project's developers to focus on the code and remove the stress of financial insecurity. Fazendo as contribuições diretas nos projetos, você permite que os desenvolvedores tenham foco em manter esses projetos, tirando aquele peso na consciência de insegurança. É uma frase que às vezes eu utilizo aqui, que é adulto tem boleto para pagar, né, pessoal? Então não é diferente lá fora do Brasil e até mesmo para esse cenário aqui dentro do Brasil, porque a gente também tem softwares open source aqui dentro do Brasil, a gente tem boleto para pagar, então a gente precisa de receber dinheiro de alguma forma, né, conseguir dinheiro de alguma forma. Falando, né, em termos de financiamento corporativo, eles já vê algumas histórias, né, algumas coisas positivas. Já tem, ó, o GitHub Sponsor já tem diretamente 40 milhões de mantenedores open source. Já são 4.200 organizações, incluindo a AWS, a American Express, a Shopify, Mercedes-Benz, já investiram dependências em open source, diz o Crosby lá do GitHub. Outra iniciativa corporativa é o Open Source Pledge, seria a promessa, outras promessas, aí tá falando, né, que as empresas se comprometem através do Open Source Pledge, dar $2.000 por ano para os desenvolvedores, né? Uma parte um pouco mais técnica, né, contribuidores de código, a galera que é mais técnica ali, que dedica tempo em pôr a mão na massa ali no código diretamente. Também não adianta nada a gente financiar, fazer ali, injetar um monte de grana e não tiver mão de obra suficiente, consegue lidar ali com o fluxo, né, com o código em si, com as coisas que precisam ser ajustadas, com o desenvolvimento de feature, com alguns fixes, com as correções de CVE. Mas é isso, pessoal, eu vou deixar aqui o link dessa matéria na descrição do vídeo. Aconselho você a dar uma lida. Espero que com a ideia de eu ter trazido esse vídeo aqui te ajude a pensar um pouco de como você, como pessoa, você como profissional também, talvez até levar esse assunto para dentro da empresa que tu trabalha, sabe? Como que vocês conseguem contribuir para o universo open source. A gente hoje tem inúmeros projetos, assim, incontáveis projetos que a gente utiliza no dia a dia, às vezes nem cai a ficha que a gente está utilizando um software open source, gratuito. Então, como que a gente consegue contribuir isso de alguma forma e não só usar, né? São só sugar dos projetos e não dar nenhum retorno para eles. Agradeço você que assistiu esse vídeo até agora. Até a próxima. Valeu!